Então, hoje a gente vai iniciar essa tarde falando um pouco sobre um por todos e todos pelo software, a união entre QAs e devs, compartilhando um pouco da nossa experiência e uma modificação no ciclo de desenvolvimento que a gente fez e que trouxe para a gente muitos benefícios e que a gente vai hoje mostrar quais são essas modificações e quais benefícios foram esses e o que trouxe para o resultado tanto do time quanto para a qualidade do software. Olá, gente. Boa tarde. Eu sou Cleiton, sou branco, estou com óculos redondinho, barba preta, camisa preta também. E aqui atrás eu tenho uns discos de vinil que eu coleciono e uma vitrola. É meu hobby. Falando um pouco da minha carreira, me apresentando um pouco, eu sou natural de Triunfo, aqui em Pernambuco, que é uma cidade pequena lá no meio do estado. E fiz minha graduação em sistemas de informação lá, no interior, numa cidade vizinha, e vim para Recife para dar continuidade à minha carreira acadêmica, fazer meu mestrado, em seguida doutorado, fiz lá no SIM, na UFPE, e atualmente trabalho como QA no César e também, eventualmente, sou professor na César School e também na Uni São Miguel, que é aqui em Recife. E aí, estou achando super legal essa experiência aqui no César, é uma empresa incrível, estou muito feliz de poder fazer parte e de poder compartilhar agora com vocês esses conhecimentos e essas experiências que a gente vem passando aí no decorrer desse ano. Vai lá, Vitor. Victor. Então vamos lá, meu nome é Victor, eu sou engenheiro de software especialista aqui no César, eu sou um homem branco, uso óculos, estou usando um fone de ouvido com um microfone, camisa azul, claro, e no meu fundo é meio bege. E hoje estamos aqui para falar. Eu sou tocantinense com muito calor, sou graduado em Sistema de Informação pelo CIUP-UBRA e tenho um mestrado em andamento em Engenharia de Software pelo César School e sou definitivamente um cesariano com muito orgulho e muita paixão e sou um amante de ensinar e aprender. Massa. Obrigado aí, Vitor. Então, a gente queria começar contextualizando, né, a apresentação da gente dentro do ciclo de desenvolvimento de software que a gente chamou de genérico, que seria o ciclo de desenvolvimento que é praticado na maioria das empresas, o ciclo que a gente conhece como ciclo padrão, né? E a gente está usando aí, na imagem que vocês podem estar vendo, um modelo que é baseado em desenvolvimento ágil. Então, a gente dividiu aí nosso gráfico em 3 semanas, e essas semanas elas representam, né, podem representar um sprint. Então, a gente tem a semana 1, 2 e 3 aí, onde a gente destrinchou algumas atividades que podem acontecer no processo. Essas atividades que estão descritas aí, elas são mais focadas só em desenvolvimento e em QA, que são as atividades desse projeto, né, dessa apresentação. A gente focou mais nesses dois tipos de atividades, mas é claro que vão ter outras atividades também de outros papéis do time aí dentro desse ciclo. Nós temos aí na barrinha azul, né, a atividade de desenvolvimento, que está aí entre a semana 1 e a semana 2 acontecendo, que, como a gente pode ver na legenda embaixo, é a atividade de desenvolvimento UI, que seria o front-end. A gente tem também uma barrinha logo abaixo, que é a barra verde, que está representando as atividades de API daquela sprint, daquele ciclo de desenvolvimento ali, daquele momento de desenvolvimento. E mais abaixo a gente tem duas atividades em laranja que são focadas nas atividades de QA. A gente tem ali o design de casos de teste e temos também a execução de testes. Victor, tu pode falar um pouquinho dessas atividades de desenvolvimento que estão descritas aí nas duas primeiras barrinhas de UI Sim, e Dev? claro. Veja, o que a gente trouxe para demonstrar esse ciclo de vida aqui, é importante ressaltar que é só um exemplo, nem, não necessariamente ele é sempre assim, ou ele condiz com a verdade de todas as features, ele pode ser mixado e pode ser customizado. A gente só quis representar aqui, então, é,
uma sprint, um ciclo de desenvolvimento e as atividades que são executadas dentro desse ciclo de desenvolvimento. Então, na parte da UI, por exemplo, esse ciclo de 2 semanas, que pode ser mais ou menos, não necessariamente desse tamanho estático, ele representa o desenvolvimento de todo o código que é feito no front-end. Então, dentro dele tem planejamento de testes, construção de teste, construção das features, construção dos modelos, dos componentes, da estrutura que é toda necessária para desenvolver aquela feature que está sendo construída, planejada e construída no lado de desenvolvimento durante esse ciclo de sprint. Na parte da API, segue o mesmo raciocínio. A gente tem lá dentro a construção dos modelos, a construção dos testes de modelos, todos os tipos de testes ali que são necessários para aquela feature, né? Teste de contrato, teste de funcional, teste de end-to-end, tudo isso comportado nessa parte do ciclo de desenvolvimento de ambas as partes, que vão representar ali, ao final, a entrega dessa feature que a gente está representando aqui de um ciclo de 3 semanas. Massa. E aí, em seguida, ali embaixo, nas barrinhas de baixo laranja, a gente tem as atividades de QA, que é o papel que eu desempenho, né, no projeto que eu trabalho atualmente, e a gente tem a atividade de design de casos de testes, que é uma atividade onde a gente levanta, baseado em critérios de aceitação, baseados em experiência também do testador, quais são os cenários que a gente vai precisar testar para aquelas funcionalidades que foram desenvolvidas naquele momento ali, naquela sprint, nas atividades que estão sendo desenvolvidas ali em cima em paralelo. Então, essa atividade, geralmente, ela não dura muito tempo, ela está ali acabando antes das 2 etapas de desenvolvimento. E aí, mais para frente, quando essas etapas de desenvolvimento acabam, a gente colocou aí para elas acabarem na semana 2, né? Aí a gente tem a oportunidade de começar a fazer os testes, que é essa outra barrinha laranja que fala ali que o QA começa a execução dos cenários de teste, que é realmente pegar o sistema e linkar com os testes que a gente criou e começar a fazer essa execução para ver o que está passando, o que está falhando. Então, basicamente, seria esse ciclo bem genérico e bem básico que a gente definiu para mostrar para vocês. Exatamente. E a gente chama esse ciclo de versão 1.00, que é a versão inicial. É um ciclo de, como eu disse lá atrás, é um ciclo de exemplificação de como é o nosso, ou era o nosso ciclo de desenvolvimento hoje. A gente sabe que isso pode ser mixado. Essas atividades QA são as atividades que o nosso time de QA executa. E aí pode, claro, haver mais atividades ou divisões em tanto de QA como desenvolvimento. Isso depende de muitos critérios. Mas o objetivo aqui é mostrar com esse ciclo básico o que a gente trouxe para melhorar e quais são os benefícios que a gente conseguiu alcançar a partir de alguns checkpoints que a gente adicionou. Isso. Só para complementar, outras atividades que podem acontecer, né, que não estão descritas aí, de QA, por exemplo, seria verificar qual seria a estratégia utilizada para uma determinada feature, qual a estratégia de teste que a gente vai rodar naquele ciclo. A gente não deixou descrito porque a gente quis reforçar coisas que seriam gatilhos para esses checkpoints que a gente vai mostrar para vocês, que a gente adicionou. Bom, e numa versão mais otimizada, onde a gente chama ela até de 2.16.9.8, de tantas mudanças que a gente já fez, a gente trouxe a necessidade de adicionar 3 checkpoints, e aí a gente ressalta que esses checkpoints não necessariamente precisam existir, os 3. Isso foi muito dos checkpoints da necessidade da nossa equipe, e os benefícios que a existência desses checkpoints trouxeram. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, muitas vezes, para o time de outra pessoa, um time de outro produto, de outra feature, esses checkpoints podem não ser necessários, podem ser necessários só alguns, ou pode até existir mais checkpoints que tragam mais benefícios. E a gente vai falar um pouco sobre esses checkpoints. Massa.
Então, a gente utilizou como gatilho para o nosso primeiro checkpoint, ou seja, o momento que vai disparar o checkpoint para acontecer, que seria a finalização do design de caso de teste. Porque a partir do momento que a gente, do lado de QA, conseguiu trabalhar nos cenários de teste e levantou tudo que será necessário para ser testado depois, a gente consegue dar largada ali para fazer esse sync, essa reunião, e a gente se reunir para discutir qual seria a nossa estratégia de teste. Então, nesse momento aí, que a gente finalizou na primeira semana o design de caso de teste, a gente marca uma reunião entre desenvolvedores e QAs, e a gente, do lado de QA, apresenta para os desenvolvedores todos os cenários de teste que a gente levantou. A gente vê isso como um ponto positivo, a gente vai destrinchar melhor depois, mas só dando um spoiler. A gente identifica isso como super positivo, principalmente, eu acho que o maior benefício seria a gente adiantar possíveis riscos e possíveis problemas que podem vir a acontecer ali durante o desenvolvimento. Então, nesse momento aí, todo mundo, QA e Dev, já chegaram a analisar os critérios de aceitação, mas, obviamente, os testes podem ser um pouco mais desenvolvidos, mais destrinchados, e aí a gente acha interessante criar esse checkpoint e compartilhar entre todo mundo esses cenários de teste para que a gente possa, todo mundo junto, fazer um refinamento, entender mais sobre a feature, e aí a gente está num momento ali que os desenvolvedores ainda estão trabalhando, então eles têm a oportunidade de já ter insights de possíveis coisas que podem vir a acontecer mais para frente e já tentar mitigar esses riscos, tentar solucionar algum possível problema que venha a acontecer. Exatamente. E depois a gente adiciona esse checkpoint 2, que ele normalmente acontece no final do desenvolvimento das atividades dos desenvolvedores, e é nesse momento que os desenvolvedores eles apresentam os cenários de testes que foram implementados. E é importante ressaltar que muitas vezes essa atividade, esse checkpoint 2, ele acontece em dois momentos separados, porque há muitas vezes a equipe de desenvolvimento de UI é uma outra equipe, então a equipe de desenvolvimento de UI vai sentar com o QA e vai mostrar, e a equipe de desenvolvimento de API vai sentar com o time de QA e vai mostrar, e aí a gente vai completar o ciclo, porque a gente escutou o QA, a gente viu todos os cenários que foram mapeados por QA, que serão testados no final da entrega da feature. A gente fez um mix dessas informações e corroborou para muitas vezes alimentar mais, aumentar a cobertura do que a gente ia desenvolver no desenvolvimento ou está desenvolvendo, e ao ponto que ao final dessa etapa de desenvolvimento de ambos, né, de UI e API, a gente já tem insumo suficiente para fazer a apresentação nisso. Então, normalmente isso acontece ali quando o PR já está aberto, o pull request já está aberto para ser começada a revisão, onde a estrutura de teste já está mais concisa e que possa ser demonstrado todos os pontos, tanto de teste unitário quanto teste end-to-end ou os outros tipos de teste, de como que está a cobertura daquilo que está sendo desenvolvido. E o que acaba sendo bem positivo também nesse checkpoint 2 é o compartilhamento, né? A gente percebe que todo mundo acaba entendendo um pouco mais do processo como um todo, dos testes como um todo. Tem projetos, por exemplo, que o QA não tem muita visibilidade dos testes unitários ou testes de integração, e aí esse checkpoint traz para a gente essa oportunidade, para a gente que é QA, de entender um pouco mais sobre esse tipo de cenário e conseguir linkar com o que a gente trabalhou e, muitas vezes, tirar teste que possa estar redundante, adicionar algum cenário novo também pode acontecer. Então, a gente vê também coisas bem positivas fazendo esse checkpoint 2. Reforçando mais uma vez o que o Victor falou, a gente colocou como um único checkpoint aí, mas acontece às vezes da gente ter realmente ou só checkpoint de API, ou então só checkpoint de UI, ou ambos, depende da necessidade daquela feature ali no momento que ela está sendo desenvolvida. E aí a gente tem o checkpoint 3, que são as construções dos testes automatizados, e ele ocorre ali no final, onde já está entregue a feature,
porque a gente precisa desenvolver esses testes automatizados e a gente vai entender quando esses testes foram construídos, que foram construídos ali no final, junto com o design dos casos de testes. E aí esse checkpoint 3 ele chega também para unir novamente os dois times, ou os três times, o time de desenvolvimento de UI API junto com o QA, em busca sempre da qualidade do software, da entrega do que vai estar sendo feito naquela feature, para que a gente construa testes automatizados e consiga ter uma cobertura maior, e reduza ali aquelas atividades que muitas vezes ia ser feito manuais e que ia ter um tempo maior, e que a gente possa então ter uma maior cobertura, e jogar isso sempre como testes automatizados, porque eles são bem mais rápidos para ser executados. Exato. E aí, nesse momento aí, a gente sabe que cada projeto tem sua realidade, tem automações feitas de forma diferente, mas no caso da gente, acontece de algumas vezes o QA trabalhar em testes de API, e a gente ter esse conhecimento é bem positivo para que a gente possa eventualmente fazer algum ajuste, fazer alguma correção, independentemente de quem vai ser o ownership daquela task de automação, né? Se é o QA que vai fazer uma coisa mais end-to-end ou se é uma coisa mais voltada para API. De qualquer forma, com esse terceiro checkpoint aí que a gente consegue compartilhar esse conhecimento, fica todo mundo por dentro e independente do ownership, né? Um ou outro consegue trabalhar naquela task ali. Se por acaso acontecer de um QA não estar disponível ou ter outra task, a gente consegue indo tomar essas decisões e se ajudar para melhorar a qualidade. E aí, complementando ali, tem mais uma atividade, né, que depois que a gente faz esses checkpoints, a gente pode começar a execução manual também, que é sempre importante de ser feita. Tem testes que não tem como automatizar, então tem sempre teste manual sim. E aí essa atividade ali, ela está começando na semana 3, quando tudo tá já terminado, já finalizado, e está prontinho para ser testado. Perfeito. Então, descrevendo o que é esse checkpoint 1, e que a gente vai falar um pouco agora sobre esses requisitos e atividades que acontecem nesse checkpoint 1. Certo. Bom, esse checkpoint aí, ele, como eu falei no momento que a gente estava apresentando a primeira figura, que está aí menorzinha agora do lado, o gatilho para ele acontecer realmente é quando a gente finaliza os nossos cenários de teste, né? Então, ele é feito, ele é marcado pelo QA, né? Junto com o pessoal de dev. Então, a gente que tem a iniciativa de fazer esse checkpoint. E os pré-requisitos que a gente determinou para esse checkpoint é que a gente tenha a nossa estratégia de testes já mapeada. Então, a gente tem que ter uma noção já de como é que a gente vai executar os testes, se a gente vai ter esforço manual, se a gente vai ter esforço de performance, por exemplo, se a gente vai ter esforço de qual tipo de automação que é necessário para aquela feature. E outro pré-requisito seria a escrita dos cenários de teste, porque é o insumo, o artefato principal que vai ser apresentado nesse checkpoint. Então, a gente precisa ter essa estratégia para a gente poder discutir e para que o pessoal de dev também consiga trazer contribuições do lado deles, né? A gente precisa ter essa estratégia e precisa ter os cenários de teste desenvolvidos. Bom, só reforçando, mais uma vez, no projeto que a gente considerou ali genérico, isso provavelmente não acontece. Os cenários de teste ficam ali só na bolha dos QAs, né? Fica ali no mundo dos QAs, e tem projetos que o dev vai lá, olha se tiver necessidade, mas o que a gente acha interessante realmente é mostrar esses cenários, fazer esse momento para que a gente consiga melhorar e refinar nossos cenários de teste e a qualidade como um todo, de forma geral. Então, os dois pré-requisitos para esse checkpoint seriam esses. E destrinchando um pouco as atividades, né, que a gente faz nesse primeiro checkpoint, a principal seria apresentar, né, os cenários de teste que a gente desenvolveu. Então, a gente levanta ali N cenários de teste, 50, 60, 70, enfim, quantos forem necessários para aquela feature, e a gente passa de cenário por cenário apresentando para os desenvolvedores. Pode parecer que é uma coisa um pouco demorada, dispendiosa de fazer, mas não. Geralmente a gente leva
mais ou menos cerca de meia hora, uma hora, depende muito da feature, mas a gente não demora muito para fazer isso, então a gente percebe que é uma atividade realmente que não vai roubar muito tempo do desenvolvimento do pessoal de dev, né? Outra coisa que a gente faz é levantar a relevância dos cenários, então a gente consegue ali, com a visão dos desenvolvedores que já estão ali com a mão na massa também, eles já estão num ponto que eles já pegaram a feature também para desenvolver, eles conseguem trazer para a gente coisas que eles possam perceber que são relevantes para testar mais fortemente, assim como sincar isso com o feeling da gente de QA que está levantando os cenários. Então, a gente discute essa relevância e discute priorização, a gente discute também definição do que a gente pode fazer e cobrir com alguma automação. Então, por isso que um dos pontos que são ali pré-requisitos é ter a estratégia já inicial mapeada, para a gente não ir para essa reunião, para esse checkpoint, de mãos abanando, né, de mão vazia. Então, a gente tem esse insumo já, que foi a nossa análise de critérios de aceitação, levantamento de testes, e os desenvolvedores vêm também com a análise de critérios de aceitação deles, e já essa experiência do desenvolvimento da própria feature, para a gente definir juntos essa relevância. Outra atividade que a gente consegue fazer é detalhar, segregar, até adicionar ou remover alguns cenários. Então, beleza, a equipe de QA trabalhou ali naqueles cenários, e com a visão de dev, que eles vão chegar ali naquele momento, eles podem sim contribuir, e a gente pode acabar removendo, adicionando cenários, que isso geralmente acontece, né? A gente, quando está trabalhando nesse checkpoint, a gente refina, sim, esses nossos cenários de teste, e a gente percebe que isso ajuda mais a gente no momento da execução, que vem em seguida, né? Que está ali na semana 3. Então, isso vai trazer um momento de... A gente já passou por nossa revisão ali de teste, então a gente, quando vai executar, já tem mais ou menos um direcionamento mais focado em como a gente vai testar. A gente já passou pelos testes ali mais de uma vez, então fica bem mais fácil da gente fazer a execução. E aí a gente define, né, os cenários que podem ser desenvolvidos por testes automáticos. Então, quando a gente percebe que tem algum tipo de teste que pode ser desenvolvido por API, que pode ser desenvolvido ali, algum cenário que pode ser desenvolvido por UI, a gente já deixa isso mapeado dentro ali dos nossos cenários, e a gente levanta a necessidade de realizar um teste manual também naquilo ali que já foi automatizado ou não, né? A gente consegue trazer essa informação, né? De, beleza, vai ser automatizado, mas seria interessante também a gente executar manual, ou não, é melhor a gente só fazer manual nesse caso, automatizar esse caso, enfim, a gente consegue junto ali tomar essas decisões. Exatamente. Eu acho que o ponto mais importante e o resultado do Checkpoint 1 é você ter um documento que é fruto da saída do Checkpoint 1, bem mais refinado. Porque os casos de testes que foram levantados por QA, pelo time de QA, eles já foram refinados, foram discutidos e detalhados entre o time, mas agora a gente adiciona o time de desenvolvimento, outras visões, outras cabeças juntos, pensando em refinar, em detalhar, em adicionar ou remover, com uma visão maior, e não só de teste, mas sim do desenvolvimento da feature. E a gente tem uma lapidação desse documento, um documento mais objetivo, um documento muitas vezes mais resumido, porque pode reduzir os casos de testes, e um documento mais assertivo, porque se eu adiciono mais testes que não foram mapeados, ou se eu removo testes, porque no desenvolvimento da feature esses testes foram já bem cobertos, ou até mesmo porque dois cenários são testados num método só, e isso pode tornar logo esse documento menor e agilizar a execução desses testes. Exato. E assim, reforçando um pouco mais a importância da gente fazer isso, eu consigo trazer um background de outra época, de outro momento da minha carreira, que eu trabalhava mais fortemente com pesquisa, e com pesquisa voltada para TI na educação. E assim, muitas pesquisas que eu lia, elas falavam da importância da gente ter times
multidisciplinares. Então, por exemplo, se a gente vai fazer alguma coisa que envolva acessibilidade, a gente não pode ter um time ali só de TI trabalhando naquele projeto. A gente vai precisar de pessoas que são intérpretes, pessoas que têm alguma deficiência para ajudar a testar, por exemplo, porque elas que vão ser os usuários finais daquele produto. É a mesma coisa quando a gente desenvolve sistemas educacionais, né? Que a gente precisa, por exemplo, de pessoas que são educadoras, que conhecem dessa área para conseguir ajudar a gente a desenvolver um sistema que seja de fato relevante para eles. Então, a gente trazer isso para o projeto, a gente está transformando um time ou uma atividade ali que poderia ser feita só por um subtime, né, do projeto, que seria de QA, mas que a gente traz ali mais gente que também tem visão de projeto e que podem contribuir nesse momento de desenvolvimento. Então, acaba tendo esse background que reforça que é interessante se fazer isso, que a gente consegue ter realmente resultados positivos fazendo esse checkpoint com todo mundo junto. Comunicação, né? Comunicação é sempre bom. Exatamente. E descrever esse checkpoint 2, onde acontece que os desenvolvedores apresentam o cenário de testes desenvolvidos. Então, com o resultado do checkpoint 1, onde os desenvolvedores têm a noção do que será testado, têm uma visão e saem dessa reunião com um documento mais conciso e com a visão muito mais ampla de todos os cenários de teste que serão executados, com certeza cenários novos ou refinamentos de testes vão ser executados após essa reunião, ou os cenários serão ajustados e corrigidos, e como pré-requisito para esse checkpoint 2, então a gente tem a implementação dos testes. Como eu falei lá atrás, muitas vezes a feature já está em review, já está disponível e os testes já estão implementados. E para mostrar desses cenários de testes que foram implementados, o desenvolvimento para QA e para o time, a gente tem que ter isso concluído. Dentro das atividades que a gente já elencou, primeiro são a apresentação desses testes implementados, onde a gente vai mostrar os testes mais importantes, todos os testes, aí também vai muito do critério de quem está apresentando e também da decisão do time, se apresenta todos os testes ou apenas os testes mais importantes, até para discutir. É uma conversa mais detalhada e é uma conversa mais técnica, falando sobre a implementação. E aí entra também o compartilhamento do conhecimento com o QA sobre detalhes de implementação técnico, que muitas vezes o time de QA não fica tão focado nisso, mas esse compartilhamento e até para outras pessoas pensarem nesses testes. E aí entra aquela teoria que tem que dar conversa com o pato, quando você está tentando encontrar as coisas, ou muitas vezes quando você conversa com alguém, você descobre o que está errado ou o que pode melhorar, e essa conversa, essa reunião também acaba acendendo luzes para que a gente possa refinar o cenário de testes desenvolvidos. E aí, de novo, a gente pode refinar o cenário de teste tanto de QA quanto de desenvolvimento, porque a gente já tem um primeiro refinamento e aí a gente tem agora o desenvolvimento de todos os testes que foram implementados. E também bugs e inconsistências podem ser encontradas, e já foram muitos encontradas nesse momento, onde outras pessoas, como eu falei, começam a ver o código, entender e muitas vezes se perguntar com alguns cenários que muitas vezes foram esquecidos, alguns cenários que podem existir e que não foram mapeados anteriormente. E aí a gente sabe que encontrar bug na etapa de desenvolvimento, o custo dele é bem inferior do que quando ele já está em produção, ou inconsistências na hora de você testar algum método, por exemplo. Então, essa é uma das atividades e, consequentemente, um benefício. E novos cenários de testes para QA podem surgir. E aí, nesse cenário de testes para QA que podem surgir por limitações técnicas, por exemplo, a gente já teve casos de uma integração com a feature que a gente percebeu depois da implementação que dois tipos de casos de erros que tinham que retornar status diferentes retornavam o mesmo status. E a gente precisava distinguir isso, e isso estava como AC no desenvolvimento da feature, e a gente não conseguiu. Mas a gente só foi descobrir isso durante o desenvolvimento e na entrega disso. Então, novos cenários de testes ou ajuste de cenários, refinamento de cenários podem acontecer depois que os testes forem implementados ou foram implementados pelo time de desenvolvimento.
E aí, de novo, a gente vai revisitar aqueles cenários de teste, os casos de testes que QA levantou, e vai novamente refinar esses cenários e poder, ou como a gente listou, incluir, adicionar, refinar, detalhar sobre isso, porque agora a gente já está numa etapa bem no final da entrega da feature, onde a gente tem certeza do que está sendo entregue, certeza do que está sendo implementado, e para que quando for testado, a gente teste realmente o que for implementado. Por exemplo, nesse exemplo que eu dei, onde dois tipos de erros eram para ser tratados com status diferentes e precisou ser testado com o mesmo status, se não houvesse uma comunicação, que eu ia executar o teste novamente na etapa na week 3, onde eles executam os testes manuais, e aí isso voltar como bug, por falta muitas vezes de uma comunicação efetiva entre o time. Então esse checkpoint 3 traz N outros benefícios, a gente trouxe algumas atividades para que de novo a gente revisite e de novo tem uma reunião de união entre desenvolvedores e QAs em prol sempre da qualidade. A gente teve o checkpoint 1, a gente refinou e melhorou as expectativas da qualidade, a gente tem o checkpoint 2, e aí com o mesmo prol de refinar e buscar uma melhor qualidade, uma melhor entrega, encontrando bugs e inconsistências antes de entregar e muitas vezes antes de testar, ou seja, vai reduzir o tempo ali, porque se encontrar um bug, volta para o desenvolvedor volta para QA para testar novamente. Isso tudo custa tempo e custa caro. Então a gente conseguiu reduzir isso, a gente percebeu que isso aconteceu. É bem interessante essa parte de encontrar, né, conseguir encontrar os bugs antes, porque a gente que é da área de QA, quando a gente vai estudar alguma coisa, faz algum tipo de curso, que a gente está estudando alguma coisa um pouco mais teórica ali, a gente sempre passa por esse tópico de que o custo de um bug, quando ele é encontrado mais cedo, é mais baixo, isso é melhor para o projeto, mas muitas vezes a gente não vê na prática isso acontecendo, né, dos bugs sendo encontrados ali mais cedo, e não encontra práticas que impactam diretamente para que isso aconteça. Então, esse é um dos momentos que a gente realmente consegue comprovar que é, esse checkpoint, ele realmente ajuda a gente a conseguir atingir isso, e a gente consegue outros benefícios também, além de, claro, o foco sempre é ter mais qualidade para o time como um todo, para o processo, a gente também tem qualidade no produto, no produto final, a gente ainda consegue melhorar um pouco as nossas skills, porque no momento que o dev apresenta os cenários de teste que eles desenvolveram para a QA, a gente começa a entrar no mundo que não era muito nosso, né, que são de testes unitários. Eu imagino que talvez deve ter muita gente que é QA aqui que talvez não tenha tanto conhecimento de testes que são de API, por exemplo. Mas aí a gente consegue ter essa visibilidade a partir do momento que o dev está ali disponível para mostrar para a gente, explicar quais os cenários que ele trabalhou, e a gente acaba ganhando essa skill nova, que com certeza traz benefício, tanto de forma pessoal, né, profissional para a pessoa, mas como para o projeto também, porque fica todo mundo ali um pouco mais por dentro do que todo mundo está fazendo no sistema como um todo. Sem dúvida alguma. E eu acho que o principal resultado, são N resultados e benefícios para esse Checkpoint 2, é esse cenário de teste consolidado. A gente revisou 2 vezes o cenário de teste e a gente sai do Checkpoint 2 com os cenários de testes consolidados, mais concisos, mais vistos várias vezes por várias pessoas de vários times, de um time multidisciplinar, como o Clayton falou. E que pronto para a etapa de QA de iniciar essas execuções desses testes. Exato. E aí, descrevendo o checkpoint 3, onde são feita a construção dos testes automatizados, o pré-requisito dele é a estratégia de teste de QA definidas, e essa estratégia foi definida lá atrás e foi refinada. A implementação dos testes de dev foram realizada, então a gente já tem todos os testes, a feature está pronta, até porque são testes automatizados, tudo tem que estar pronto, então é por isso que a gente indicou ele no final de tudo isso. E aí tem as atividades, que o Cleiton vai poder falar mais um pouco.
Massa. As atividades que a gente tem, por exemplo, nesse terceiro checkpoint ali, é a primeira, o compartilhamento, né, de conhecimento. Como eu falei para vocês, a gente passou por experiências que tiveram testes de API que foram feitos pelo time de API, compartilhados com a gente, mas tiveram momentos que a gente também acabou trabalhando nisso. E aí ter esse conhecimento foi bem positivo para o time de QA, para entender mais como é que esses testes funcionam e para trazer também benefícios lá para os cenários que a gente tinha mapeado e vice-versa. Acaba todo mundo tendo esse mix de informação que acaba indo toda essa informação vai para um ponto só, né? Que é o objetivo principal do projeto, que é focar na qualidade, né? Reforçando, né, esse compartilhamento, na verdade, ele traz esse ramp-up do time de QA na implementação de testes automáticos, tanto de API como de UI. Então, é uma coisa que a gente vem vendo acontecendo. Atualmente está acontecendo isso no projeto, a gente está conseguindo entender mais sobre esses testes e ficando ali disponível para possivelmente fazer uma manutenção. Como eu falei, não é uma coisa que a gente vai ser o ownership daquilo, mas que a gente pode, sim, dar nossa opinião, a gente pode ajudar também a desenvolver, a gente pode corrigir um teste, a gente pode sugerir um teste que a gente está vendo que está faltando ali, a gente consegue analisar os testes automáticos de forma melhor, né? Então, esse ramp-up é positivo para todo mundo, porque a gente consegue também contribuir com os devs nesse desenvolvimento dos testes de API e testes de UI também. Que também, uma coisa, eu acho que está meio encadeado, né? Uma coisa leva a outra. Esse ramp-up aí traz uma maior independência para o time de QA, para fazer essa manutenção, para construir novos testes, caso seja necessário, e aí fica todo mundo mais linkado dentro das atividades que acontecem ali no projeto. Então, eu acho que o benefício principal desse checkpoint é exatamente esse, o aumento de conhecimento de todo mundo. A gente meio que nivela o conhecimento de todo mundo ali no projeto, tanto nos cenários de teste, que podem ser end-to-end ali, que a gente vai trabalhar manual, enfim, ou automático mesmo, com os outros testes também que são feitos pelos devs, que a gente pode contribuir também trazendo novos cenários, fazendo manutenção, entendendo como aquilo ali funciona, e aí a gente acaba todo mundo na mesma página. Uhum. Eu acho que só para explicar um pouco o que são esses testes automáticos ou testes automatizados que foram levantados lá por QA na primeira etapa de design dos casos de testes e que foi definido no Checkpoint 1, onde com a conversa com o time de desenvolvimento foi verificado que, e aí vem a definição dos testes automatizados, que testes que seriam executados manualmente são possíveis são possíveis serem automatizados dentro da API ou dentro da UI, isso reduzindo então a necessidade de fazer essa execução de teste manual. Então, essa construção desses testes, e para isso precisa ter tudo implementado, precisa ter essas estratégias e o que vai precisar ser automatizado antes, que foi feito lá no Checkpoint 1, em conversa com o desenvolvimento, e o desenvolvimento falou que é possível, a gente consegue atender esse teste automatizado e não precisa fazer ele manual. E a gente consegue, então, entregar mais cobertura de teste automatizado. E aí, quando esses testes que já foram desenvolvidos, as testes de features, mais esses testes automatizados, a gente tem uma maior cobertura de todos os testes da aplicação, corroborando, sem dúvida alguma, para uma maior qualidade na entrega do que vai ser feito pelo time durante aquele ciclo de desenvolvimento ou durante aquele ciclo da sprint que está sendo executado. Eu acho que só para ressaltar de novo um pouco sobre esses checkpoints, esses momentos que a gente adiciona nos checkpoints são momentos que para o nosso time foi mais benéfico, e como metodologia ágil e como equipe ágil, autogerenciável, isso pode mudar de momento para momento, isso depende muito do que o time sente, do sentimento do time, e ao implementar isso, por exemplo, em um outro time, pode ser que esses checkpoints um deles não seja necessário, ou até adicionar mais outro, em momentos diferentes. Acho que o principal ponto aqui para a gente ressaltar são esses checkpoints, eles existem em busca de uma união,
que é o nosso tema, é a união do time, do nosso time, que está em prol apenas de uma coisa, que é a construção do software e a da entrega da qualidade, porque se a gente entrega uma coisa que está com bug, que o QA vai precisar validar e a gente vai precisar retrabalho, e isso tem esse custo, como a gente falou. E esses checkpoints ajudam em muito e corroboram muito nas nossas entregas. E a gente percebeu que após a gente implementar isso, e aí, de novo, muitas vezes em momentos diferentes, mas implementar esses 3 checkpoints, a gente conseguiu reduzir a quantidade de bugs que passaram, a gente conseguiu reduzir a quantidade de inconsistências, a gente conseguiu reduzir muitas vezes, e aí eu acho que é o próximo slide que a gente vai falar sobre esses benefícios, o tempo de muitas vezes a execução de testes, e automaticamente a gente entrega uma feature com mais qualidade e com mais a certeza de que isso está funcionando para o cliente e que vai atingir o objetivo que o cliente almeja com a feature. Pois é, e assim, como a gente já falou várias vezes, né? É muito adaptável isso, vai depender de cada projeto, então cada projeto pode ter a quantidade de checkpoints que achar necessário, mais ou menos. Como a gente está vendo que está dando certo, uma ideia, por exemplo, seria trazer também um checkpoint ali também com o X. A gente já tem uma comunicação muito boa com o X, mas uma ideia seria também ter um checkpoint ali bem antes do checkpoint 1, entre QA, talvez, e o X, talvez até incluindo o Dev também, para a gente meio que fechar tudo ali num determinado momento, todo mundo junto também, porque a gente está percebendo que, pelo menos entre Dev e QA, está dando super certo. Então, assim, cada projeto pode adaptar isso da forma que achar que é mais conveniente. Exatamente. E aí, quais são os benefícios que esses checkpoints trazem para o nosso time? E são muitos. Diversos, a gente falou um pouco disso. Acho que o Cleito pode falar um pouco sobre quais são poucos desses benefícios que a gente conseguiu listar. Isso, Bom, a gente meio que já deu vários spoilers desse slide durante a apresentação. Eu já falei muitas coisas e Victor também, do que a gente tem percebido que é positivo para o projeto e também para nós, né, como profissionais. A gente acaba ganhando skills que possivelmente a gente não teria se a gente não fizesse dessa forma. Então, por exemplo, a gente aumenta o tempo útil de trabalho. Ou seja, a gente vai ter casos de testes ali mais refinados, então a gente muito provavelmente vai ter casos de testes mais fáceis de executar, porque a gente teve momentos ali de sincar, de entender melhor, de não ter dúvidas na hora para executar depois. Então, a gente consegue diminuir nosso tempo de execução, a gente diminui tempo na questão de bugs. Então, por exemplo, se a gente encontra bugs antes, nesse momento, possíveis lugares que possam ter alguma brecha e o desenvolvedor já vai trabalhar ali naquilo antes mesmo da gente testar, então a gente vai ter, claro, um tempo reduzido, porque a gente não vai ter que abrir aquele bug que possivelmente seria aberto, e o dev não vai gastar aquele tempo ali para corrigir, né, aquele bug e refazer as coisas. A gente tem menos consultas, porque a gente tem ali oficialmente aquele momento ali para fazer o checkpoint, então a gente vai ter menos dúvidas, porque a gente já usou esse momento para tirar dúvida todo mundo junto. Então a gente tem menos consultas individuais de um QA com um dev, ou de um QA com outro, enfim, porque está todo mundo ali trabalhando junto naquele momento, então a gente consegue levantar essas possíveis dúvidas, e tudo isso traz para a gente menos retrabalho, o que é bem positivo para todo mundo, né, para o projeto como um todo. Bom, a gente tem um refinamento também dos diversos cenários de teste, então acaba que a gente, no checkpoint 1, a gente mostra os nossos cenários de teste para desenvolvimento faz o caminho inverso no checkpoint 2, no checkpoint 3 a gente faz um wrap de tudo, junta tudo ali, e obviamente a gente vai ter aquela documentação ali toda refinada, sejam as automações feitas por devs, sejam os casos de teste que a gente criou, a gente vai ter tudo muito mais bem descrito e mais bem documentado. Então, a gente tem um artefato melhor para se trabalhar posteriormente nos nossos casos de teste, né, na hora que a gente vai testar manual, por exemplo, e a gente vai ter, consequentemente, também um software que vai ter menos brechas, menos bugs. Então, o próprio produto ele está ali refinado também.
bugs e inconsistências podem ser encontradas, né? Bom, a gente mencionou isso antes, eu acho que é um dos pontos mais interessantes, tentar realmente trazer aquela coisa da teoria que a gente vê em todo o curso, toda aula de qualidade, que o custo de um bug é muito alto quando é achado em produção, por exemplo, então a gente trazer isso realmente para um momento que a gente está ali ainda em discussão, em desenvolvimento, acaba sendo muito positivo para o projeto. Cenários de teste duplicados podem ser removidos. Então, a gente mencionou também esse ponto e reforçando agora como sendo um dos principais benefícios, né? Quando a gente mostra cenários e o desenvolvedor também apresenta cenários para a gente faz um sync daquilo tudo ali, a gente consegue realmente tratar cenários que podem estar duplicados em determinados locais e remover se for necessário. Assim como novos cenários podem surgir também, né? Então, esse outro pontinho ali embaixo, ele mostra que cenários podem surgir exatamente porque a gente tem visões diferentes né, do que está sendo trabalhado. Então, QA tem a visão ali de qualidade, né? Desenvolvimento tem outra visão e a gente trabalhando junto, a gente acaba chegando no título da apresentação, né? Que é um por todos e todos pelo software. Então, acho que a gente consegue refinar tudo de uma forma muito, muito legal e ter isso tudo mais bem amarrado, né? Na nossa documentação. Aumento da cobertura de testes também é um tópico que é super importante. A gente vai conseguir, quanto mais cobertura a gente tem, melhor para o software. Então, tendo esse ponto aí dentro do projeto, é também super positivo para a gente. E a gente tem uma maior colaboração entre o time como um todo, né? Muitas vezes é difícil, né? Eu lembro que na época que eu estava na graduação, a gente tinha aquela questão de rixa entre desenvolvedor e QA, eu lembro que isso era muito falado, mas que hoje em dia, para vocês verem, a gente nem mencionou, nem puxou isso lá no começo, porque realmente é uma coisa que tem sumido com o tempo. Eu acho que está todo mundo muito em busca dessa qualidade, todo mundo junto, né? Esse processo mais colaborativo. Então, sem dúvida, os checkpoints, eles trazem essa colaboração, eles aproximam os times, a gente tem uma maior comunicação, e acaba sendo muito, muito legal para todo mundo. Do ponto de vista da gente, a gente sempre que tem feedbacks, a gente traz esse assunto de colaboração que tem sido muito, muito bom para o nosso processo. Sem dúvida alguma. E só para levar uma reflexão, né? Porque muitas vezes essa rixa existe, ou ainda existe, ou ainda permeia dentro de um time. Mas a gente tem que lembrar que é um time, né? O que significa esse time? O time é a união das pessoas, a aproximação de algumas pessoas em prol de alguma coisa. Então, não cabe rixa, não cabe espaço para briga ou discussão, ou um não gostar do outro, já que esse time, essa união de pessoas que deveria existir, e sim, muita colaboração, eles estão em lutas ali de um prol que é o software. E é, É, e é isso aí. não existe aquele na minha máquina funciona, né? Acaba Exatamente. reduzindo um pouco isso. Até porque a sua máquina não será o servidor, então não adianta só na sua máquina funcionar, né? Exatamente. Bom, é isso aí. Obrigado. Eu acho que deu para gente explanar um pouco sobre esses checkpoints e deu para perceber o porquê do nosso título, que é um por todos e todos pelo software, a união entre devs e QAs, o que a gente faz para se manter mais unido e unidos todo mundo pelo software e o que isso traz e sempre ganhando, e eu acho que o objetivo maior também é o software estar ganhando muitos benefícios com a união entre o time que deveria já ser unido, e eu acho que esses pontos trazem mais união entre esse time que trabalha em prol desse software. Sim, queria também agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, que ficou até o final, e espero que essas informações que a gente compartilhou aqui possam ajudar vocês para o dia a dia, para o processo de vocês, seja até uma inclusão de um único checkpoint. Vai ser muito legal saber que o que a gente está experimentando aqui está dando certo também em outros times. Valeu aí para todo mundo.